Mas e aí, afinal de contas, aumentar o acesso às armas reduz a violência no país? Bom, a resposta para essa pergunta não é simples, não é fácil, mas ela voltou a estar em voga aqui no Brasil e em todo mundo por conta de algo muito marcante que aconteceu no dia 22 de março de 2021. Um atentado aconteceu no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e provocou a morte de 10 pessoas. Um cidadão armado invadiu um supermercado e disparou contra dezenas de pessoas, inclusive contra 10 que acabaram morrendo, inclusive uma delas um policial dos Estados Unidos que foi o primeiro a chegar no local e tentou defender a população conforme aquilo que é a sua prática. Infelizmente, todos morreram. Ouvir que houve um ataque armado nos Estados Unidos não é novidade, você já ouviu isso várias vezes, com 10 mortes, 20 mortes, 50 mortes, 70 mortes. É muito comum a gente escutar que houve ataque armado nos Estados Unidos, justamente um país que tem o acesso às armas muito maior do que o que nós temos aqui no Brasil. É comum que você veja nos filmes, inclusive, lojas de armas com os modelos à mostra e sem grande dificuldade de acesso. Acontece que o presidente Joe Biden se manifestou logo em seguida, no dia 23, um dia depois, falando com relação a essa liberdade de acesso às armas que existe nos Estados Unidos. A declaração dele, trazida pela porta-voz nos Estados Unidos, foi justamente sobre a possibilidade de ele decretar a não utilização de armas semi-automáticas ou com pentes de grande quantidade de munição. É engraçado, porque falar em o presidente definir isso implica necessariamente em a decisão não passar pelo Congresso. Nós estamos falando de um decreto presidencial, o que precisa ser algo muito sério para acontecer, porque senão o presidente não vai se indispor com o Congresso americano justamente por uma questão que não seja relevante. Então, aparentemente, o presidente Joe Biden acredita ser muito grave a influência da permissão de uso deliberado de vários tipos de armas nos Estados Unidos. Em contrapartida, aqui no Brasil nós temos um cenário muito curioso e que vale a pena ser analisado. Nós tivemos nos últimos 2 anos, desde que o presidente Bolsonaro assumiu a chefia do executivo, um aumento constante de políticas que facilitam o acesso às armas. Mas olha só, antes que você ache que eu estou só criticando, nós tivemos ao mesmo tempo uma redução considerável do número de homicídios no Brasil. Então é necessário analisar o que acontece. Vamos por partes. Primeiro, houve um aumento das políticas de acesso às armas no Brasil. Antes, um cidadão comum podia ter 2 armas, agora pode ter de 4 a 6 armas. Antes, um caçador poderia ter muito menos armas, hoje pode ter até 30. E um atirador que pratique tiro, que trabalhe com isso, pode ter até 60 armas. O número de munição também subiu para 2.000 em alguns casos e para 5.000 em outros casos. O presidente Bolsonaro, inclusive, fez decretos que ajudam na redução de impostos, ajudam no controle da utilização das armas e decreto que faz com que haja menos fiscalização na utilização e na venda de equipamentos armamentícios. Isso aparentemente é assustador para alguns e benéfico para outros. Quem é defensor da ideia de que é isso aí, tem que ter arma para a população se defender, fica muito feliz. Agora, quem acha que ter arma na mão da população é um perigo, acha essas informações terríveis. Vale a pena, inclusive, você saber que entre 2019 e 2020, período do governo Bolsonaro, 178.721 armas foram registradas. E entre 2009 e 2018, quase 10 anos anteriores ao seu governo, foram 150.974. Ou seja, nos quase 10 anos anteriores foram feitos menos registros de compra de arma do que nos últimos 2 anos. Ou seja, há muito mais arma na mão da população. E aí você pode dizer, pois é, e se nós formos analisar os números, principalmente de homicídios com arma de fogo, eles realmente reduziram. Eles foram reduzidos nos últimos 2 anos. E aí, os defensores da ideia armamentista falam que é justamente isso. Os bandidos, a classe criminosa, acredita que o povo está armado e aí pensa 2 vezes antes de cometer o seu delito, o seu furto, o seu crime e assim por diante. Agora, existe também o outro lado, que é necessário que seja analisado. Nosso papel é analisar os 2 lados. O outro lado é que estudiosos explicam que houve nos últimos anos uma política de segurança que mudou com relação à utilização de armas. Inclusive a instrução da polícia com relação aos criminosos, principalmente de droga. Então essa mudança das polícias estaduais poderia estar fazendo a polícia cometer menos homicídios na hora da proteção da população, o que também ajuda a reduzir o número de homicídios. Outro ponto, e aí é algo bastante estudado e que pode ser explicado com base nas análises feitas, é que houve um apaziguamento de facções nos últimos 2 anos. Existe toda uma conversa, toda uma negociação que tem feito com que as facções estejam menos assassinas, menos brigas nos últimos tempos.
E por fim, algo que não pode ser esquecido é que em 2020 nós tivemos o início da pandemia e, consequentemente, lá em abril nós tivemos um grande declínio no número de homicídios, justamente pela diminuição da circulação da população. Então nós temos um cenário muito interessante. Os Estados Unidos vive uma política de acesso à arma de fogo muito maior do que a nossa há muito mais anos. E justamente agora começa a dar passos em direção a restringir um pouco mais o acesso das armas por conta de atentados, por conta de mortes que o presidente dos Estados Unidos e outros membros políticos acreditam que poderiam ser evitadas. Aqui no Brasil nós temos o caminho contrário. Depois de 16 anos de governo de centro-esquerda, nós passamos a ter o governo Bolsonaro ampliando o que foi promessa sua de campanha, o acesso às armas, diminuindo a burocracia, diminuindo os impostos, inclusive diminuindo custos. E nós vemos os homicídios sendo reduzidos, mas muitos estudiosos acreditam que essa redução dos homicídios não é por conta do acesso às armas. Eu pergunto para você, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Como é que você acredita que ter ou não ter arma influencia positiva ou negativamente na violência dentro do país? Para você que é aluno de ensino médio ou que está se preparando para o Enem e para o vestibular, esse é um tema que pode estar nas suas provas que vem por aí. E aí é seu papel trilhar a trilha do problema ou trilhar a trilha da solução, que nós já explicamos no perfil do Instagram. Você pode procurar pelo post em que nós mostramos a possibilidade de você elencar soluções sorrateiramente ao longo da redação e oferecer a solução definitiva na proposta de intervenção, que nesse caso, se você é defensor da causa armamentista, poderia ser, por exemplo, sim, a facilitação do acesso às armas, mas com um controle, uma fiscalização de quem as pode ter, uma maior rigorosidade na hora da compra, uma necessidade de prestar esclarecimentos e assim por diante, para que nós não nos direcionemos a uma política de armas que gere grandes massacres como os que nós vemos muitas vezes nos Estados Unidos. Agora, se você é da trilha não armamentista, se você acredita que não, o povo não deve estar armado, você pode usar os argumentos e explicar que a queda nos homicídios não tem a ver com armar a população, e sim com ações sociais da esfera civil, da esfera policial que foram tomadas para controlar esses números de homicídios. Então, os dois casos são possíveis e a trilha do problema e da solução podem ser levadas em consideração. Agora é analisar, ver quais vão ser os passos dos Estados Unidos, que inclusive geralmente interessavam e muito o presidente Bolsonaro, talvez agora com a saída de Donald Trump, não mais. Mas fica aí a reflexão necessária para você. Será que a arma na mão do povo é a solução? Inclusive, uma informação final é que nós já superamos o número de importações de lápis. Hoje nós já importamos mais armas do que importamos lápis de escrever no Brasil. Se significa alguma coisa, eu não sei. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.